TC News. Seu resultado é nossa marca. Carlos Castrucci é o nosso próximo convidado. Ô Castrucci, deixa eu te perguntar, pensando no arroz e no feijão, o arroz é por cima ou é por baixo? O arroz é por baixo, né? Aí, acertou, muito bem, começou bem, Castrucci. Vamos ver se você tá bom então mesmo, Castrucci. Explica aí pra gente o que aconteceu nesse leilão do arroz. Putz, Vinícius, você tá fazendo uma pergunta difícil aqui, né? Assim, é o modus operandi do governo atual, né? Então, assim, acho que não surpreende esse tipo de questão, né? É algo que vai contra as ideias do livre mercado e de políticas públicas eficientes, né? Mas, assim, aconteceu e agora tá gerando todo esse barulho. Boeing, pelo menos, parece estar incomodando um pouco o executivo ali, toda essa repercussão negativa que veio desse leilão, né? Mas, assim, faz parte do que a gente viu, não vai ser o último, acho que até, pelo menos até 2026, esse tipo de situação deve acontecer mais algumas vezes. Pois é. E aí, pessoal, eu vou ter que ser corporativista agora, não vai ter jeito, vou ter que puxar a sardinha pro bom jornalismo, né? Sempre muito criticado, várias vezes merecidamente criticado, mas muitas vezes também fazendo um papel importante para a sociedade, que é o papel de checar, que bons profissionais fazem isso. Então você tem ali a lista de quem saiu arrematando arroz a rodo, toneladas de arroz no leilão. O que alguém fez? Pegou o nome, a razão social daquela empresa e foi checar. O que essa empresa faz? Ela trabalha com arroz? Né? Ela vai ter capacidade para entregar o que está prometendo, para cumprir, honrar os compromissos financeiros? Aí, de repente, quando você começa a checar, você vê que uma empresa produz queijo, leite. Eu vou ler mais aqui detalhes. Aí você vê que tem uma outra empresa que o dono já confessou propina. Aí você fala, aqui tem matéria, aqui tem notícia, né? Então, esse é o trabalho do jornalismo profissional. E é isso. Tem vezes que tem que ser criticado? Ou se tem, como todas as profissões. Mas você tem bons profissionais também. E que bom, né? Que existem bons profissionais para colocar luz nesse tipo de situação. Cadê a parte que eu tinha separado aqui, ó, pra gente terminar de ficar pé da vida juntos? A maior arrematante do leilão foi uma empresa de nome Weasley A. de Souza. A Weasley A. de Souza adquiriu 147,3 mil toneladas de arroz. Essa companhia tem como único sócio uma pessoa com esse nome e um capital social de 5 milhões de reais. O nome fantasia da empresa é Queijo Minas e o endereço, registrado na Receita Federal, fica no centro de Macapá, capital do Amapá. Então, a empresa se chama Weasley A. de Souza. A Weasley A. de Souza tem um único sócio com esse mesmo nome. O nome fantasia da empresa é Queijo Minas. A companhia fica no Amapá. Uma companhia de queijos. Minas, no Amapá, arrematou 147,3 mil toneladas de arroz. Segundo imagens do Google, no local funciona um estabelecimento com esse mesmo nome. Então tem lá uma loja, um estabelecimento Queijo Minas. Já o e-mail que consta no sistema federal é de uma distribuidora. Sua principal atividade declarada da Queijo Minas é o comércio atacadista de leite e laticínios. A lista de capacidades secundárias da empresa inclui frutas, verduras, carne, material de escritório, produtos de higiene e limpeza e mercadorias alimentícias de armazém em geral. Parece que a empresa vende queijo, é a atividade fim, mas tem ali também uma espécie de mercadinho. Procurada por e-mail, telefone e WhatsApp, a empresa não respondeu. A segunda menor arrematante do leilão foi a ASR Locação de Veículos e Máquinas, com sede em Brasília. Sua principal atividade é o aluguel de máquinas e equipamentos, mas nas secundárias consta uma série de outras: construção de edifícios e rodovias, obras, publicidade, desenvolvimento de programas de computador, serviços de escritório e de limpeza, além de comércio atacadista de diversas categorias, inclusive cereais. O seu único sócio, que é o Crispiano Espíndola Vanderlei, ele também participa de outras empresas de transporte de um instituto de perícia forense.
também foi procurada pela Folha, disse que tem 10 anos de experiência e trabalha com seriedade, afirmou que venceu um outro leilão na Conab em dezembro de 2023 para a distribuição de 211 mil sacas de milho, que foram entregues com sucesso no estado da Bahia. Entre 2002 e 2009, Vanderlei presidiu a Cooperativa de Transportes Públicos do Distrito Federal. Ele é citado em uma investigação que mirou o atual deputado federal e então secretário de Transportes, lá do DF, o Alberto Fraga. Em depoimento, Vanderlei afirmou que Fraga lhe cobrou propina por intermediários para assinatura de um contrato de ônibus. Valor aí de 350 mil reais para fechar o acordo. E a Conab não viu tudo isso, não checou isso, antes de aceitar essas empresas participarem do leilão. Não só participaram, como ganharam o leilão. Arremataram aí toneladas de arroz. Ficariam, portanto, responsáveis pela distribuição desse produto. Olha, Castrucci, você fala, isso faz preço no mercado? Talvez não faça tanto preço de uma maneira direta, mas que, de novo, tira demais a credibilidade do governo e da política e, portanto, de certa maneira impacta as relações comerciais em várias instâncias, em vários níveis do nosso país. Isso impacta, hein, Castrucci? Claro que impacta, né, Bini? Eu acho que, assim, é claro que grande parte ali do mau humor do mercado aí ao longo desse ano vem principalmente da questão lá fora, né? Então, do juro lá fora que está mais alto, assim, sucessivamente. Então, você tem um piso ali que subiu, né? O piso está mais alto, então você acaba tendo menos espaço para cortar juros aqui e menos espaço para ter taxas de juros de longo prazo mais baixas aqui. Mas esse é só um dos fatores, né? O segundo fator aí que responde por grande parte desse estresse que a gente está vendo no mercado ao longo desse ano é justamente a perda da credibilidade do governo de uma forma geral, tanto do ponto de vista das políticas de curto prazo, né? Então, assim, esse viés muito focado na arrecadação e em nenhum momento se preocupando com o lado das despesas, que acaba cada vez mais engessando, tirando produtividade, aumentando o custo de se operar no Brasil, né? O famoso custo Brasil. E além disso, as preocupações com a dinâmica de longo prazo do fiscal do país, né? Então, assim, se lá fora não está ajudando, com certeza aqui dentro também está atrapalhando bastante, né? Então, claro que se vier uma ajuda lá de fora, o mercado tende a melhorar, né? Os juros tendem a descomprimir, se a gente vê um CPI mais baixo amanhã e mais dados bons ao longo dos próximos meses, eu imagino que o mercado aqui deve tirar um pouco dessa gordura que a gente está vendo na curva de juros. Só que grande parte ali dessa gordura vem justamente de uma frustração para os que ainda acreditavam que esse governo Lula poderia ser mais parecido com o primeiro governo que ele fez ali quando ele começou em 2002, né? Então, assim, esse é só mais um fator, né? Então, se não é uma notícia tão negativa para o mercado, não é uma notícia positiva que o mercado tanto tem buscado para conseguir confiar mais no país, reduzir a percepção de risco do país, né, e assim sucessivamente para a gente entrar num círculo virtuoso aqui no mercado brasileiro. Muito obrigado, Castrucci. Vou te perguntar o impacto que toda essa situação tem para a Camil e, evidentemente, para os acionistas que estão comprados e vendidos na tese. Então, Castrucci, vai pensando aí no impacto para a Camil. Tá aqui o gráfico de 15 minutos da companhia. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais a respeito disso. Por quê, pessoal? Deixa eu colocar aqui o gráfico de 5 minutos do Ibovespa e do Ibovespa Futuro, porque os índices me parece que estão tentando aí uma recuperação. Será? Cami, conta pra gente qual que é a situação agora do Ibov e qual que é a máxima do Ibov. O Ibov tá aí tentando buscar a região de máxima, hein, Cami? Agora o Ibovespa está avançando 0,63% a 121.516 pontos e a máxima do dia é 120 mil pontos e 120.664 pontos, Vini. 121.664 pontos. O Ibov agora é cotado a 121.483 pontos.
Então a região de máxima está em 121.600 pontos. Agora, 121.483 pontos. Vale para a gente ficar de olho, investidor e investidora. Cami, vamos lá para o top 3 das altas. Os papéis que, pela variação percentual, operam em alta nesse momento. Nós temos alguns ativos renovando máxima intradiária. Eu e a Cami, a gente vai contar aqui para você. Primeiro você, Cami. Magalu está liderando as altas em variação, subindo 5,90% a R$ 12,20. Depois a gente tem Minerva avançando 4,20% a R$ 6,20. E fechando esse top 3, a gente tem Prio subindo 4,7% a R$ 42,48. Muito obrigado, Cami. BRF na máxima intradiária, Eneva na máxima do dia, Semin 3 está na máxima intradiária também e Gerdau há pouco renovou máxima intradiária. Deixa eu colocar a Gerdau aqui, porque nós falamos a respeito dela há pouco, foi um pedido do JPS. Olha só, a Gerdau renovou máxima do dia na região de R$ 17,20, agora a cota 17,18, 17,19. Então engatou aqui uma movimentação considerável no curtíssimo prazo de alta, o papel de Gerdau. Se a gente for olhar o gráfico diário, o Edu analisou, a análise é do Edu, ele diz tendência de baixa, né? Olha só que traulitada aqui para Gerdau. Hoje o papel respira. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse quarteto de ferro. Primeiro, Castrucci, para não deixar passar, para quem tá chegando agora, pessoal, estávamos aqui falando sobre esse leilão da Conab, deu o que deu, né? A gente se acompanhou tudo aqui, os problemas com quem parte dos vencedores do leilão. Esse leilão foi cancelado, vai ser refeito. O processo vai ser retomado. Quero saber, Castrucci, se isso tem um impacto direto ou não pro acionista de Camil. Boa, Vini. Assim, a gente é acionista de Camil, né? Já há algum tempo, uma posição relevante aqui para casa. E, assim, na narrativa a gente viu que impactou, né? A gente viu ontem o papel sofrendo depois dessa questão do leilão. Só que na prática, Vini, assim, não tem impacto, tá? A gente tem conversado com a companhia, assim, eu não falo que não tem impacto, pode ter um impacto marginal, mas assim, que deve ser praticamente imperceptível no resultado da Camil dos próximos trimestres, né? A gente conversando com a empresa que eles comentaram que, assim, apesar da questão do Rio Grande do Sul, eles vão conseguir suprir os seus distribuidores que estão fora da região do Rio Grande do Sul, obviamente, né? Com o estoque de arroz que eles têm, com os fornecedores que eles têm. Então, assim, tanto a questão do Rio Grande do Sul em si, quanto o leilão, que pode impactar um pouco a questão do preço do arroz, a empresa entende que assim, não vai trazer impactos materiais, né, para o resultado da companhia. Então, não é algo que preocupa, tá, Vini? Eu acho que assim, o que preocupa é a narrativa. A gente sabe que o mercado está muito sensível às narrativas, né? Então, sai uma notícia dessa, que é do mercado onde a Camil atua, tem pouca gente que entende efetivamente do negócio de Camil, então você sofre uma pressão no curto prazo ali nas ações, mas para a tese em si, eu acho que não é relevante a questão do leilão. Fechado, muito obrigado. Castrucci, deixa eu aproveitar, a gente estava falando há pouco, né, agorinha, sobre o momento de Gerdau, o momento de Semin 3, CSN, Vale, e Minas, dá pra gente abordar as empresas ligadas ao minério de ferro de maneira mais ampla. Como que você está olhando para esse segmento, por gentileza? Vini, eu acho que sim, esse é um segmento que, principalmente quando se fala de minério de ferro, né, ele está muito incerto. Essa aqui é a realidade, Vini, porque no final das contas você tem que tentar adivinhar para onde que vai o minério de ferro nos próximos meses, se você é um investidor mais de curto prazo, né? E eu confesso que eu não sou um especialista em minério de ferro, né, mas eu acompanho muitas casas diferentes ali que fazem essa análise mais aprofundada de China e assim sucessivamente. E mesmo entre essas casas eu tenho visto muita divergência, tá, entre quem acha que o minério de ferro atingiu um chão e que é daqui para cima, e quem acha que o minério de ferro ele está normalmente alto e que ele deve continuar a cair. Então, assim, dito tudo isso, eu acho muito difícil colocar uma posição mais enfática sobre qual que é o futuro, aí, pelo menos nos próximos 12 a 18 meses, das ações ligadas a minério de ferro, principalmente ligadas à China. Eu acho que tem muita incerteza ainda em torno da atividade chinesa, não só do nível, mas também da formação dessa atividade, né? Será que infraestrutura e indústria vão continuar e o mercado imobiliário vão continuar levando essa economia para frente como foi
lá nas últimas décadas, ou será que agora realmente quem vai puxar mais é o consumo, né? Então, assim, tem muita incerteza nesse caminho, mas nesse meio tempo eu acho que, principalmente as empresas de mais qualidade, ali, então quando você fala de Vale, eu acho que está num preço bom, entendeu? Então, assim, talvez não seja a maior alta da bolsa ali nos próximos períodos, mas também eu acho que tem pouco espaço para cair daqui, né? É difícil se imaginar a Vale caindo 40%, 50% do patamar atual de 60 e poucos reais. A Gerdau, ela já depende um pouco mais de questões diferentes, né? Então, ela depende da atividade aqui brasileira, né? Então, da formação bruta de capital fixo aqui no Brasil, da indústria de incorporação aqui no Brasil, infraestrutura aqui no Brasil, e a mesma coisa lá para os Estados Unidos, onde eles também têm uma atuação muito forte, né? Então, assim, lá eu tenho um pouco menos de sensibilidade para dizer como que estão as coisas, mas aqui a gente tem visto uma dificuldade da Gerdau conseguir expandir aumentar os seus preços, né, de aço, assim. Então, com isso fica um pouco mais difícil para a companhia de surpreender positivamente o mercado, mas de qualquer forma, eu acho que assim como a Vale, a Gerdau já está num nível de preço que aceita bastante desaforo também, tá? Então, na verdade é sempre quando, não é se, né? Pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 2 anos, pode ser que demore 10 anos, mas assim, quando o cenário para o aço melhorar aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, eu acho que a Gerdau tem bastante espaço para surfar, e nesse meio do caminho é uma empresa que está com bastante caixa, né, com nível de alavancagem baixo, então é uma empresa que não deve sofrer tanto, e o acionista nesse patamar de preço também não deve sofrer tanto. O Castrucci, essa visão que você comentou a respeito da commodity minério de ferro, ela vale única e exclusivamente para commodity minério de ferro ou para as commodities em geral, nesse contexto macroeconômico, você está com um pé atrás? Eu pergunto a respeito disso pensando principalmente no petróleo, Castrucci. Ô Vini, é interessante porque assim, tem algumas correlações, mas tem algumas dinâmicas que são muito diferentes, tá? Então, eu vou pegar alguns exemplos aqui, né? Começando pela questão do minério de ferro versus o petróleo. Quando você pensa no principal direcionador do preço do minério de ferro, que é a atividade econômica chinesa, né, principalmente a atividade ali de incorporação, infraestrutura e indústria automobilística, quando você olha no ponto de vista de a atividade chinesa também impacta o lado da demanda do petróleo. Só que acho que a grande diferença aqui entre o petróleo e o minério de ferro é que enquanto os dois são diretamente atrelados à atividade, por mais que em questões diferentes, né, o minério de ferro com mais especificidade e o petróleo na questão de consumo de energia, né, então de utilização de energia, quando você vai para o lado da oferta, aqui você tem uma dinâmica muito diferente, né, porque é muito difícil você imaginar rupturas de oferta de minério de ferro, né? Porque as principais mineradoras são Brasil e Austrália, principalmente, e alguns outros países. Então, assim, é difícil você pensar em problemas de oferta. E aí, quando você vai para o petróleo, o petróleo ele é um ativo que está em muitas zonas de conflito, né? Então, você tem a Rússia, que é um país contraditório para o Ocidente, que é uma grande produtora de petróleo. Você tem ali a região do Oriente Médio, que tem muitos conflitos e que a tensão está alta e que também pode disruptar a questão da oferta do petróleo. Então, acho que assim, por conta disso, a correlação entre petróleo e minério de ferro, ela está menor do que ela já foi em outros tempos, quando a gente estava vivendo um mundo mais pacífico, onde as questões de oferta de petróleo estavam mais seguras, entendeu? Então, assim, para resumir, né, enquanto o minério de ferro está incerto e talvez marginalmente negativo, se eu tivesse que escolher entre ter uma mineradora ou uma empresa que explora e produz petróleo, eu prefiro uma empresa que explora e produz petróleo, porque eu acho que o petróleo pode dar uma porrada a qualquer momento, e o petróleo é altamente inflacionário, né? Então acaba servindo também como uma proteção para a carteira, né? Principalmente para carteiras mais sensíveis à taxa de juros, né? Então empresas voltadas para o consumo, voltadas para a incorporação, para a indústria, assim sucessivamente, que assim, não é o que mais pesa no índice do Brasil, né, no Ibovespa, mas é onde a gente tem o maior número de empresas listadas, são
nesses setores. Então, assim, eu prefiro muito mais hoje ter petróleo do que ter minério. O Castrucci, hoje você tem posição em Petrobras? Vini, a gente tem posição em Petrobras no long bias, porque essa é uma questão assim, que a gente sempre vai ter, né? Então não é necessariamente porque eu estou otimista com a companhia. Só que quando a gente fala de posição de Petrobras especificamente, nesse governo atual, ela é uma posição que eu carrego sempre redeada. Então, assim, ela está sempre protegida. Eu protejo via estruturas de opções, aqui, se quiser depois eu posso aprofundar um pouco mais, mas é o que eu tenho feito. Então, assim, tenho conseguido surfar as altas de Petrobras, né? Mas se tiver um evento de cauda, então, que nem quando sai o Jean-Paul Prats, essas coisas da vida, eu consigo me defender bem para evitar um impacto mais agressivo na cota do fundo. Muito obrigado, valeu Carlos Castrucci. Daqui a pouquinho as perguntas da nossa audiência. Pessoal, você que está aí do outro lado da tela, tem pergunta, tem dúvida, manda bala, escreve pra gente. Lembrando, quem é membro do TC tem prioridade, tá bom, senhoras e senhores? Deixa eu agradecer algumas pessoas que estão fazendo o nosso programa acontecer aqui. Sem vocês, nós não somos nada. Obrigado, Sérgio Barreto. O @fonte também tá aqui. Com ele a fonte não seca jamais. SCR, sempre participando. SCR falou que o Haddad entende apenas de violão. Praça, bom almoço, meu povo, ele não dorme no ponto. Diego Pereira, graças a Deus já acaba. O Diego Pereira tá criticando o Roberto Campos Neto. Tô falando que a coisa aqui tá dividida em relação ao RCN. Iraci Custódio, boa tarde, Vinícius Equipe. Felipe Hardman, adoradores de imposto estão a toda, disse aqui o Felipe Hardman. Acho que foi o Felipe que comentou, falou: Vini, você não sabia que precisa de arroz para fazer queijo? Paquita Trader, boa tarde, Vini, Camila, tá cumprimentando aqui também todo mundo do Almoço de Negócios. Joel Andrade, é você, Joel? Não, você é Joel ou Cruel, não é Andrade, mas tem o Andrade aqui. Ednei, muito obrigado pela mensagem. Paulo Pi também, o JPS eu já falei dele. Mark Master está entre nós. Olha, fazia um tempão que eu não vi o Mark Master por aqui. Fernando Brasil, valeu pela mensagem. Newton Francisco Pereira, também conectado. Tamo junto, hein, galera? Salve, salve. Não, a galera é rápida demais. Que é isso? Agora aqui tá o @fiscal do arroz. Olá, o fiscal de arroz tá por aqui. Boa, você gostou, Joel? O Joel achou muito engraçado. Valeu também aqui pro @MN Charles Moura Neto, lá de Minas Gerais. Um abraço, meu amigo. Daniel Rome mandou mensagem pra gente. Vamos lá, pessoal, pro fiscal de arroz principalmente. Eu gostei do nickname, o cara é rápido. Não sei quem é esse @, mas eu acho que é o mesmo que faz o Léo Levades, o Pinguim com Cãibra, agora o fiscal de arroz. O cara é ligeiro aí em trocar o nome de acordo com a pauta do nosso programa. Vamos trazer pra galera, o Cami, o que você separou? Quais são as empresas que a gente vai abordar aqui na sequência com o Carlos Castrucci? Olha só, hoje a gente vai falar sobre o balanço de Americanas, o balanço preliminar de Americanas, também tem notícias sobre Petro Recôncavo, Marisa, Petrobras e também destaque para o setor financeiro. O JP Morgan acabou divulgando aí um encontro institucional que ele teve e falou sobre as preferências no setor. Vamos comentar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Agora, mais uma foto que nós recebemos aqui via o nosso WhatsApp. Você pode fazer a mesma coisa, manda pra cá o seu vídeo, a sua foto. O DDD é 11, a gente fala do Coração Financeiro do Brasil, região da Faria Lima, o número é 93726-1318. Quem que mandou foto pra gente, Cami? Olha só, quem mandou foto pra gente foi o Torresmo Milanesa. Aê, Torresmo! Isso aí, ele falou que ele estava esperando o filho dele na escola, mas estava ali assistindo a TC News. Ele é de Teresópolis, no Rio de Janeiro, Vini. Olha que legal, eu falo que muita gente coloca a gente, né, no Bluetooth do carro. Bacana demais, valeu aí, Torresmo Milanesa, tamo junto. Será que ele autoriza a gente publicar a foto? Vou perguntar pra ele, vou confirmar aqui com ele. Isso, confirma aí. Autoriza aí, Torresmo. Faz a boa pra gente. Um abraço. 1.168 likes. Obrigado, hein, pessoal. Um abração aqui pro Colputino, Júnior Oliveira, Afonso Melo, José Calper, eu já falei dele. Vamos partir, portanto, pessoal, para as informações corporativas. A gente começa falando de Americanas, a MER 3. O que a companhia anunciou na data de hoje? Conta pra gente, Cami.
A Americanas anunciou nesta terça-feira resultados preliminares não auditados do primeiro trimestre deste ano. A empresa registrou receita líquida de 3 bilhões e 760 milhões de reais. O valor ficou um pouco acima dos 3 bilhões e 630 milhões divulgados anteriormente para o mesmo período de 2023. A companhia, que é responsável por um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do país, afirmou que teve um EBITDA ajustado positivo de 284 milhões de reais nos primeiros meses deste ano. A Americanas não divulgou números comparativos para o EBITDA e afirmou que o dado exclui despesas relativas à recuperação judicial e investigação, baixas de ativos, além de descontos em contingências e de fornecedores por conta da aprovação do plano de recuperação. Segundo a empresa, o resultado deve trazer um montante relevante, suficiente para reverter o atual patrimônio líquido negativo. Bom, o Castrucci vai comentar na sequência, vai sair do arroz para comentar esse pepino que é Americanas, mas é daqui a pouquinho, porque agora a gente vai falar sobre PetroRecôncavo RecV3. A PetroRecôncavo anunciou nesta terça-feira produção consolidada de 26.019 barris de óleo em maio. Isso representa um aumento de 1% na comparação com abril. Segundo a companhia, o resultado marca um avanço significativo após 4 meses focado em reparo de poços. Muito obrigado pelas informações. Vamos voltar para o setor de varejo de moda, agora para a gente falar sobre Lojas Marisa. O papel tá caindo bem hoje, hein, Cami? O Conselho de Administração da Marisa aprovou o aumento de capital social da companhia de no mínimo 590 milhões de reais e no máximo de até 750 milhões, mediante a emissão para subscrição privada de mais de 535 milhões de ações ordinárias. Cada nova ação poderá ser integralizada ao preço de R$ 1,40. O Conselho de Administração da Marisa também aprovou a 7ª emissão de notas comerciais escriturais, no total de 50 milhões de reais, todas com valor nominal unitário de R$ 1.000 emitidas em série única. Valeu, muito obrigado, minha parceira Cami Nascimento. Agora a gente sai de Lojas Marisa e vamos falar sobre qual empresa, Cami? Vamos falar de Petrobras, porque termina nesta terça-feira o prazo para o investidor garantir uma fatia dos 13 bilhões e 450 milhões de reais em dividendos aprovados pela Petrobras. O valor é referente ao primeiro trimestre de 2024 e corresponde a R$ 1,04 por ação ordinária ou preferencial. A distribuição será em 2 parcelas. A primeira, de 52 centavos, será paga no dia 20 de agosto de 2024, sob forma de juros sobre capital próprio. Já a segunda parcela, também no valor de 52 centavos, será paga em 20 de setembro de 2024, sendo 44 centavos sobre a forma de dividendos e 7 centavos sobre a forma de juros sobre capital próprio. Muito obrigado pelas informações, Petrobras, que já foi inclusive pauta aqui hoje com o Carlos Castrucci. A gente encerra o nosso giro corporativo falando do setor financeiro. O JP Morgan afirmou após o encontro com institucionais que, apesar de considerar que ações do setor financeiro estão baratas, os investidores estão pessimistas por conta de ruídos políticos. O Itaú Unibanco e BTG foram os destaques positivos nas conversas. O banco avalia como grande ponto positivo de Itaú o dividend yield de 9%. Já o BTG vem ganhando participação de mercado na maioria dos produtos e se destacando em aquisições, mas ainda depende de mais de taxas que o Itaú. O Nubank e o Inter também são tópico comum, embora não tão consensual. Já XP e B3 são vistos como mais sensíveis a taxas de juros e não aparecem entre as preferências em um cenário de cortes menores e mais lentos da Selic. Em relação ao Bradesco, a maioria ainda continua cética. Os otimistas acreditam na recuperação da margem, enquanto os pessimistas estão preocupados com a posição de capital e acham que o papel pode ser uma armadilha de valor. A gente vai comentar tudo isso no detalhe daqui a pouquinho. Muito obrigado, viu, Cami, pelas informações. Deixa eu trazer aqui 2 empresas que são destaques pela sua variação percentual. DASA e Melius Cash 3. O Castrucci vai falar das duas aqui para nós na sequência. Vamos ver o quanto ele está acompanhando essas teses. DASA está muito no radar, e ontem a gente já falou sobre a empresa aqui, por uma eventual disputa entre a Mil e o grupo Aliança lá do Nelson Tanuri. O papel de DASA 3, pessoal, está em leilão. O ativo entrou em leilão na máxima do dia, quando tocava R$ 4,52. R$ 4,52. Variação de 10,78% para cima, uma elevação de praticamente 11%.
o papel de DASA segue em leilão neste momento. Na semana, ou seja, ontem e hoje, uma variação de quase 16% para cima. Nesse mês de junho, 32% de alta para DASA. Tem essa informação, toda essa possibilidade de negociação, notícia corporativa envolvendo a companhia. Repito, o papel de DASA segue em leilão, entrou em leilão de alta a 4,52. Castrucci, o quanto você está acompanhando dessa história, por gentileza? De longe, Vini. Eu acho que assim, é um caso de evento, né? Esse é o primeiro ponto, porque a operação da DASA por si só hoje não tem trazido bons resultados para os acionistas, né? Só que eu acho que é uma operação societária complicada, né? Assim, porque se fechar o negócio entre DASA e Amil, está falando de dois negócios que não estão vivendo o seu melhor momento, né? Então, assim, juntar duas empresas que não estão no seu melhor momento não vai ser simples. E quando você fala de Aliança, também é uma empresa menor, né? Eu acho que talvez tenha até um pouco menos de sinergia do que com a própria Amil, porque você consegue verticalizar o seu negócio, né? A partir do momento que você fecha com uma operadora de seguros, né? De saúde. Então, assim, a questão do evento em si eu não tenho muito como opinar, né? Eu acho que agora, em saindo do evento, pode ser que a integração das companhias seja muito mais complexa do que se imagina, né? Se você for pegar um caso paralelo aqui que a gente acompanha mais de perto, que é a Hapvida, assim, na Hapvida você teve a união de dois negócios muito bons, né? Que eram o negócio da Hapvida e o negócio da Notre Dame Intermédica, e mesmo assim você está tendo dificuldades para juntar as duas companhias, né? Então imagina empresas que têm uma operação menos ajustada do que de Hapvida e Intermédica. Eu acho que os desafios são enormes, mas de qualquer forma o evento, normalmente, Vini, eventos de aquisição, eles costumam ser positivos para os acionistas minoritários da empresa que está sendo comprada, né? Então, nesses casos, assim como é o caso de DASA, normalmente é bom você estar posicionado em DASA. Era bom você estar posicionado em DASA, né? Agora eu já não sei falar, porque normalmente a empresa adquirida tende a ser adquirida com um ágio, então esse ágio, o acionista minoritário dessa empresa consegue surfar. Obrigado, Castrucci. Bom, vamos falar de uma outra empresa que também é uma small cap. Tô falando de Melius, Cash 3. Olha só, o papel tá subindo hoje, quando eu olhei, o quê? Uns 15%? Cadê aqui o papel de cash? Olha só que traulitada, hein, pessoal? Rapaz, 12,78% de alta. Renovou máxima intradiária em R$ 6,07. O ativo cota agora 6,01. R$ 6 com mais 1 centavo. Procurei algumas informações para tentar entender esse movimento, algo que pudesse justificar essa pancada que está acontecendo hoje em Melius, e por enquanto não encontrei nada. Castrucci, o quanto você está acompanhando dessa tese? Muito pouco, Vini. Melius é um caso que fica mais difícil para a gente acompanhar aqui, até por questões de liquidez e tamanho, né? Mas assim, o que eu tenho visto é que é uma tese que tem trazido boas notícias recentemente, né? Então, a empresa que estava com caixa líquido anunciou distribuição de dividendo extraordinária, né? Que trouxe um yield relevante para os seus acionistas, apresentou resultados melhores na última divulgação ali do primeiro trimestre desse ano. Agora, sim, eu realmente não consigo dar uma opinião sobre a tese de Melius estruturalmente, né? Hoje, estou colando aí do gráfico que você colocou na tela, então ele tem um volume bem atípico, né? Então tem que ver ali se tem algum fato que saiu ou que está para sair, que alguém já está sabendo, e que por isso o papel está correndo dessa forma. Denis Macedo tá aqui e escreveu: Vale é a draga da minha carteira. Jesus! E o Candle vermelho, Cash 3 e DASA subindo mais de 10%. Vou entrar vendido. Posições vendidas maravilhosas. É o que diz o @Candle vermelho. Obrigado, Fiscal do Arroz, Paulo César, Rodrigo Milan, Ricardo Toelho, todo mundo aqui conectado, José Calper. José Calper também cantou a bola aqui, falou: Vini, DASA em leilão, R$ 4,52. Obrigado, José Calper. Márcio Peraro pergunta o seguinte: Castrucci, qual você prefere hoje? Marisa ou Magalu? Rapaz, que pergunta amiga do nosso grande Márcio. Marisa ou Magazine Luiza, Castrucci?
Acho que aí é a Magazine Luiza, né? Assim, é uma empresa estruturada, então não tem nem o que discutir. Eu acho que Marisa é um problemão que você carrega. Agora sim, Marisa pode ser um papel de evento também, que o varejo está muito ruim, né? Então tá difícil você encontrar um comprador para qualquer tipo de companhia ali do varejo. Mas assim, por mais que a operação de Marisa esteja ruim, a empresa está passando por dificuldades financeiras, a marca é boa, né? Então, assim, é uma marca que tem reconhecimento nas classes mais baixas e que tem uma boa entrada. Então, acho que se o mercado de vestuário tivesse com mais fôlego, talvez teria comprador para Marisa. Como o mercado está com menos fôlego, o pessoal com menos caixa, e também sem muita perspectiva de melhorar, o pessoal não está fazendo uma oferta, né? Mas, assim, eu acho que Marisa pode ter evento. Dito isso, se fosse para escolher entre uma ou outra para ter na minha carteira, eu teria Magazine Luiza. Não que eu seja dos mais favoráveis ao caso, mas entre as duas eu prefiro bem mais. Sobre Marisa, essa notícia que a Cami Nascimento trouxe, o Conselho de Administração da empresa aprovou o aumento de capital social da companhia de, no mínimo, 590 milhões de reais e, no máximo, 750 milhões. Como que você analisa e recebe essa informação, Castrucci? Vini, é claro que sempre uma sinalização positiva quando os controladores colocam dinheiro na empresa, né? Então tem que ver assim o quanto dessa oferta vai vir do bolso dos controladores. Isso é um bom indicativo normalmente de comprometimento e talvez até de perspectivas melhores para a companhia. Mas assim, dito isso, na verdade não é tanto uma opção, né? Eu acho que a empresa, assim, os acionistas estão precisando colocar dinheiro e aumentar o capital social da empresa porque a empresa está com dificuldades financeiras muito graves, né? Então, assim, ela está puxando o capital dos acionistas, né? Então, em vez de distribuir, tá demandando, e aí é inevitável que ocorra um aumento de capital. Agora, a forma como isso está sendo feita pode ser um bom indicativo ali. Realmente, eu não sei no detalhe o quanto que a família está se comprometendo, mas eu acho que se ela estiver se comprometendo com um valor relevante, pode ser um bom indicativo. Mesmo assim, eu acho que assim, é um caso complicado, tá, Vini? Então, dá para esperar melhorar antes de colocar o pé, né? Eu acho que não precisa pagar antecipado, assim, por mais que a empresa dobre, o papel dobre de valor ali, caso as coisas comecem a melhorar, desse dobro você ainda provavelmente conseguiria fazer algumas vezes, né? Então não precisa pegar esse potencial dobro ali com um risco ali, né? Uma contrapartida de poder perder, sei lá, 80, 90% do seu patrimônio. Castrucci, a Mer 3, não sei se tem algo pra gente comentar sobre lojas Marisa. A Cami muito bem trouxe pra cá a informação. A empresa divulgou hoje resultados preliminares não auditados do primeiro trimestre desse ano. A companhia registrou uma receita líquida de 3 bilhões 760 milhões de reais. O valor ficou ligeiramente acima dos 3 bilhões 630 milhões divulgados anteriormente para o mesmo período de 2023. Dá para confiar nos números, Castrucci? Agora dá para confiar nos números, né? O problema é só esse EBITDA ajustado ali, que o que deve ter de ajuste ali naquele meio do caminho não é um número que vale zero, né? Praticamente. Agora, número de receita, de lucro operacional mesmo, EBIT e lucro líquido, aí sim você consegue, acho não, assim, eu acredito que, assim, você pode confiar nos números, só que ali o buraco é muito embaixo, né, Vini? Acho que tem muito chão ali, muita coisa para correr antes dessa empresa retomar os trilhos, né, e voltar a ter dias melhores, se tiver, né? Eu acho que depende não só do micro específico dela, mas de um macro melhor também. Então o desafio ali é muito, muito grande. Isso é parte de um rombo ali de, sei lá, 40 bilhões de reais, né? Então, assim, é um papel que tem que ficar fora do radar aí por mais algum tempo. Pelo menos não vale a pena acompanhar e tentar especular, até porque eu imagino que a liquidez deve estar bem ruim já. Castrucci, o JP Morgan afirmou após um encontro com institucionais que, apesar de considerar as ações do setor financeiro baratas, os investidores estão pessimistas por ruídos políticos. Dado o cenário, as preferidas do JP são Itaú Unibanco e a Unity do BTG Pactual, BPAC11. Quero te ouvir primeiro a respeito dessas duas empresas. Gosta das duas companhias, Itubi 4, BPAC11?
Gosto muito, Vini. Assim, até o disclaimer, a gente tem posição hoje em Itaú, não tem em BTG. Itaú é o Itaú, né, Vini? Acho que não precisa falar. A questão do Itaú nunca vai ser a qualidade do Itaú, as perspectivas do Itaú, mas sim o preço do Itaú. E quando você olha o preço do Itaú hoje, você está precificando mais ou menos 1,6 vezes o valor patrimonial. E com esse nível de retorno sobre o patrimônio líquido que o Itaú está entregando, ele deveria negociar em condições normais a 2 vezes o valor patrimonial, né? Então você tem ali, mais ou menos uns 40% de aumento potencial no preço da companhia, né? Então se ela tivesse 40% mais caro, aí talvez eu falaria, putz, acho que agora não está tão barato, ainda vale pelo carrego, mas assim, é indiscutivelmente o banco mais bem operado aqui no país. BTG, eu entendo que para longo prazo, né, para tese de financial deepening, um dos principais players ali, né? É uma empresa que ela é diversificada no segmento de atuação, né? Então tem crédito, tem investment banking, tem a parte de gestão de fundos, a parte de gestão de fortunas que é muito forte. Então você tem ali um contrabalanço de ciclicalidade dos negócios, né? Então o resultado ele fica menos volátil hoje em dia do que era ali na época de 2015, por exemplo. E é uma empresa que a cultura é muito forte, né, Vini? Para quem tem interações com o BTG, lá você pode interagir com várias áreas diferentes. Você vê que a cultura do BTG, aí você sendo a favor ou sendo contra, depende do ponto de vista, mas de qualquer forma ela está muito enraizada e faz a empresa ir para frente, né? Então, assim, é um pessoal que tem muita fome de fazer negócio, muita fome de crescer. Então, é uma empresa que, quando você olha esse ponto do imponderável, do intangível, né, que o que você não consegue colocar nos números, é uma empresa que me agrada muito, tá? Então eu gosto sim de BTG, principalmente para essa tese de financial deepening. Muito obrigado. Antes da gente falar de Nubank e Inter, porque também estão no relatório, vamos ficar com os bancões, porque o JP Morgan disse o seguinte: em relação ao Bradesco, a maior parte continua cética. Os otimistas, quem está aí comprado na tese de Bradesco, acredita na recuperação de margem. Já os pessimistas estão preocupados com a posição de capital e acham que o papel pode ser uma armadilha de valor. Opa, uma value trap em inglês. Oh my God. Castrucci, você tá otimista? Você tá pessimista com o Bradescão da massa? Vini, eu tô mais pro campo otimista do que pro pessimista hoje com o Bradesco, tá? Eu acho que assim, quando você olha o preço do Bradesco hoje negociando a 0,9 mais ou menos vezes o valor patrimonial, você está precificando estruturalmente um retorno sobre o patrimônio líquido que é menor do que o custo de capital do Bradesco. O que seria o custo de capital do Bradesco? Seria, se for fazer uma conta ali teórica, mais ou menos uns 14% o custo de capital próprio, né? Então o custo para o acionista. Então você está falando que o Bradesco estruturalmente teria um retorno sobre o patrimônio líquido de 13,5%, 13%, ou seja, inferior aos 14%, que é o custo de capital. E eu entendo que não, Vini. Eu acho que o Bradesco ele não tem a capacidade de geração de retorno sobre o patrimônio líquido que o Itaú tem, que é na casa dos 20%, mas também não é 13%, não é 13,5%, entendeu? Eu acho que é algo em torno de 15%, 16%. Então, assim, é um banco que estruturalmente eu não teria posição, mas atualmente eu tenho posição no long bias, porque eu entendo que a melhora do ciclo de crédito por si só já deve trazer algumas sinalizações positivas para o resultado de Bradesco, principalmente a partir do terceiro trimestre desse ano. Então, acho que o terceiro trimestre desse ano ele vai ser chave para entender qual que é a história do Bradesco hoje em dia. E além disso, tem várias coisas acontecendo lá, que é uma opcionalidade realmente de aumentar o retorno sobre o patrimônio líquido potencial do banco, né? Então, assim, em resumo, eu acho que com o cíclico, o banco consegue, em alguns anos, talvez no quarto trimestre de 2025 ou ali no meio de 2025, já está apresentando um retorno sobre o patrimônio líquido anualizado próximo de uns 15%. Então, isso por si só deveria trazer uma reprecificação para o banco. E aí, depois disso, a gente tem que ver se o banco consegue atingir uns 17, 18 com as medidas que estão sendo tomadas pelo Noronha ou se não. Mas até lá, eu acho que com esse patamar de preço atual faz sentido estar posicionado no papel para mim, né, para minha estratégia. Castrucci, Nubank e Inter também ali estão, né, ou fizeram parte da pauta desse encontro do JP Morgan com institucionais.
E aí, o texto aqui da nossa Cami Nascimento dá conta de o seguinte: não houve uma opinião consensual sobre Nubank e Inter. Então significa que não é todo mundo que gosta das duas, né? Então você vai ter pessoas que preferem Nubank, tem gente que prefere Inter, tem gente que não gosta de nenhuma, tem gente que gosta das duas. Você não tem um consenso nas opiniões. Qual que é o seu olhar para bancos aí ligados muito forte, ou muito fortemente, ao setor digital? Nubank e Inter, gosta desse modelo de negócio? Se a resposta for sim, qual o seu preferido nesse instante? Nossa, Vini, essa pergunta realmente é difícil. Assim, eu confesso mas que queria responder sua pergunta fácil, Castrucci? Assim, eu confesso que eu ainda não consegui resolver na minha cabeça a minha opinião sobre Nubank hoje, tá? Eu acho que assim, não sobre Nubank a empresa, mas sobre ações de Nubank, né? Porque hoje está falando de uma empresa que, se eu não me engano, já está valendo mais do que o Itaú, o valor de mercado, né? E você está colocando muita coisa na conta aqui que, assim, precisa dar certo, né? Então, a operação no México precisa dar certo, a expansão na Colômbia precisa dar certo. Aqui no Brasil, a empresa precisa continuar aumentando a receita em cima dos seus clientes, sem uma contrapartida de um custo do risco, né, muito, muito excessivo. E aqui eu tenho minhas dúvidas, Vini, porque, assim, qual que é a dinâmica, de resultados de bancos, né? Enquanto você está crescendo muito a sua carteira de crédito, como a inadimplência ela demora para vir, você está sempre coletando uma inadimplência que é referente à safra passada de crédito, que é muito inferior à sua carteira atual de crédito. Então, assim, como o Nubank vem de um processo de expansão agressiva do seu crédito, assim, o meu receio, eu não estou falando que pode acontecer ou não, mas eu estou falando que é realmente um risco a ser monitorado, no momento que o Nubank não conseguir mais crescer nessa velocidade, o crédito, qual que é o nível efetivo de inadimplência que ele vai coletar, e com esse nível de inadimplência, qual que vai ser a margem com juros líquida das provisões para devedores duvidosos, né? E assim, como hoje o banco negocia, sei lá, 25 vezes o lucro do ano que vem, alguma coisa, ou desse ano, alguma coisa dessa magnitude, eu acho que assim, qualquer pequena notícia negativa no ponto de vista de crescimento, de lucro do Nubank, pode acabar machucando muito os resultados, as ações do Nubank, né? Então, assim, se você me perguntasse qual era a minha opinião sobre o Nubank, ações do Nubank ano passado, no começo do ano, era uma empresa que eu estava começando a aprofundar minha análise aqui, porque eu falei, putz, nesses preços pode fazer sentido, né? Tava ali valendo 100 e poucos bilhões de valor de mercado, 150, 140, alguma coisa do gênero. Agora, valendo 300 bilhões de reais, valendo mais do que o Itaú, aí eu já tenho umas ressalvas, entendeu? Eu acho que a assimetria aqui, eu acho que é mais fácil, talvez, surpreender para baixo do que surpreender para cima. Assim, realmente, eu estou divagando aqui porque eu não tenho uma opinião formada, realmente é um caso muito, muito complexo, né? Então, assim, dá para ter, mas não dá para ter uma posição relevante. Eu acho que esse que é a principal questão hoje. Banco Inter, eu acho que assim, é um caso menos complexo, né? É um caso estruturalmente de Brasil e que passou por um ciclo ruim de crédito, agora está num ciclo bom de crédito, né? Então eu acho que os resultados de Banco Inter tendem a vir sequencialmente melhores. A grande questão é que tem muita coisa no preço já, né? Nubank, ele não está... o Banco Inter ele não está mais barato como estava no ano passado. Então, assim, é outro banco que eu tenho umas ressalvas por preço, tá? Eu acho que a tese está melhor, mas o preço correu talvez na frente. Muito obrigado, Carlos Castrucci. Poxa vida, um panorama completaço do setor financeiro para você, investidor e investidora. Castrucci, muito obrigado, um grande abraço. A gente volta a trocar ideia aqui na próxima terça. Boa semana para você, meu amigo. Eu que agradeço, Vini, e todos que acompanham o almoço, sempre um prazer. Até semana que vem. TC News, seu resultado é nossa marca.